Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje eu trago o resumo dos episódios 4 ao 7 da segunda temporada de Mushoku Tensei. E se você não viu os episódios anteriores, tem link na descrição. Então já deixe seu like que é muito importante e vamos pro anime! Alguns dias depois, Rudeus parte em uma missão pelas montanhas com a equipe de Sol, em busca de ursos brancos para caçar. Após uma longa caminhada, eles encontram um grupo de ursos brancos que se aproximam de Rudeus e sua equipe. No entanto, Rudeus rapidamente os imobiliza na lama, tornando fácil para sua equipe derrotá-los. Após isso, eles ouvem um rugido ao longe, que pertence ao temível dragão vermelho, uma das criaturas mais poderosas do reino. Sol repreende Rudeus por não tê-lo visto antes, os colocando em perigo. Rudeus explica que não conseguiu vê-lo devido à cortina de neve. Ele cria cortinas de fumaça para facilitar a fuga de seus colegas, e ao ver o dragão o enfrenta. O dragão lança uma bola de fogo, que Rudeus desfaz facilmente e contra-ataca o dragão com espinhos de pedra o perfurando. O dragão fica impossibilitado de voar, e Rudeus o prende na lama, e dá o golpe final com uma rocha gigante na cabeça. A equipe de Sol retorna à Vila felizes pelo sucesso em derrotar o dragão vermelho. À noite, Rudeus ora pelo poder da sagrada calcinha de Roxy antes de dormir. Na manhã seguinte, ele treina mais para se aprimorar. Durante o almoço, ouve os outros aventureiros falando a grande façanha de Rudeus, que enfrentou o dragão vermelho. Os comentários são interrompidos por Elina Lise, que se apresenta como um ex-membro do grupo de seu pai, Paul. Ela conta que o encontrou após ouvir rumores de seu nome circulando nas vilas. Elina Lise revela que trabalha com Roxy para encontrar Zenith, a mãe de Rudeus. Ela conta a Rudeus como eles se juntaram e explica que encontraram Paul, que a ajudou a encontrá-lo. Elina Lise revela a localização de Zenith, que está no labirinto da cidade de Rapa. Rudeus decide partir em busca de sua mãe, mas o inverno se aproxima e a jornada a pé levaria um ano. No entanto, Elina Lise revela que o labirinto em que ela está é seguro. Rudeus decide treinar na cidade enquanto espera o inverno passar. Com o tempo, Rudeus treina, e Elina Lise torna-se mais sedutora, levando diferentes homens para acompanhá-la à noite. Em uma manhã, Rudeus sai de seu quarto e encontra Elina Lise saindo do quarto com Sol. Ele se desculpa por não saber que Rudeus e ela estavam juntos, ao que ela responde que eles não são parceiros. Rudeus também diz que não pode ter uma parceira no momento, o que deixa Elina Lise surpresa. O tempo continua a passar, com Rudeus treinando, e Elina Lise se aproximando dele à noite, para entregar uma carta da Universidade Mágica de Hanoa, que o convida a se juntar a eles. Na carta da universidade, eles expressam o desejo de que Rudeus se torne um membro da instituição. Eles reconhecem que ele é um jovem muito poderoso, o que o qualificaria como um dos alunos especiais. Na carta explicam que os alunos especiais não precisam se preocupar com a matrícula e desfrutam de privilégios adicionais, pois a popularidade dos alunos talentosos beneficia a escola. No entanto, apesar dessa oportunidade, Rudeus está focado em encontrar sua mãe e não considera isso sua prioridade no momento. Mais tarde, Rudeus encontra o Deus Homem novamente em um sonho, e dizendo que não é o momento certo para ir a Rapa, e que se ele não for para Hanoa, Rudeus não será curado de sua condição. O Deus Homem também menciona o abandono de Eris e como ele arruinou as coisas com Sarah. Rudeus acorda e encontra Elina Lise ao seu lado. Ele não sente nenhuma reação quando tenta verificar, mesmo com uma bela donzela ao seu lado. Decidindo seguir em frente, Rudeus parte em rumo à cidade de Hanoa, despedindo-se de Sol e do resto de sua equipe. Sol considera Rudeus um amigo e expressa o desejo de encontrá-lo novamente para beberem juntos. Após finalmente chegarem, eles têm uma visão da cidade de Hanoa, revelando que é uma cidade bem desenvolvida apesar do desastre de Mana. Elina Lise decide acompanhá-lo. Rudeus pergunta se ela está interessada em magia, mas ela responde que não, e que está mais interessada nos jovens da cidade. Durante a viagem, Rudeus descobriu o motivo das aventuras de Elina Lise, que parece ser uma maldição que a mata se ela não copular regularmente. Em seguida, eles vão à sala de um dos reitores da universidade, chamado Gênios. O professor diz que está surpreso com a rapidez com que Rudeus veio em resposta ao pedido dele. Rudeus responde que recomendaram que ele viesse o mais rápido
rápido possível. Gênios menciona Roxy e pergunta se foi ela quem o recomendou. Rudeus confirma que foi ela. Gênios comenta que já imaginava isso, mas antes de perguntar por que ele quer estudar lá, Rudeus responde que ele quer aprender mais e investigar outras coisas, e a escola o ajudará nisso. O diretor considera isso perfeito, mas primeiro ele terá que fazer um teste. Isso deixa Rudeus surpreso, pois ninguém havia mencionado nada a ele. Gênios explica que é simples. Já que Rudeus é conhecido por usar magia sem encantamentos, ele deve enfrentar um estudante que também usa magia sem encantamentos, deixando Rudeus surpreso, pois ele não sabia que havia alguém além dele capaz disso. Rudeus pergunta se há alguém que faz isso, e Gênios confirma, dizendo que apenas um de seus alunos é capaz, e é ele que Rudeus enfrentará. Este aluno é um dos guardas da princesa Ariel, chamado Fitz. Então eles concordam em realizar o duelo. O duelo acontece e Rudeus sai vitorioso ao prever os movimentos de Fitz com seu olho demoníaco, e o derrota com magia. Isso surpreende a todos, já que ele venceu Fitz com facilidade. Rudeus pergunta a Fitz se ele sabia que tipo de magia era essa, e ele responde que não sabia, pois Fitz só tinha dominado o básico da magia elemental. Depois do duelo, o Rudeus se aproxima de Fitz e sussurra que o recompensará de outra maneira. No entanto, ele não especifica como. Depois, Rudeus vai para seu novo quarto, onde experimenta seu uniforme. Ele também recebeu explicações detalhadas sobre o que é ser um aluno especial. Basicamente, ele não precisa se preocupar em pagar mensalidades e nem comparecer às aulas. A única obrigação é fazer um exame mensal. Além disso, os alunos especiais estão lá para aproveitar ao máximo a escola, pesquisando e adquirindo conhecimento. Quando Rudeus sai do quarto, ele se depara com Edna Lise, que também será aluna, e ela comenta sobre o uniforme. Rudeus diz que ela poderia cortar um pouco mais a saia para atrair mais garotos. No refeitório, a princesa Ariel faz um discurso sobre igualdade entre as raças e a importância de não discriminar os outros. Depois do discurso, Rudeus vai para uma de suas primeiras aulas e encontra algumas pessoas que já conhece, incluindo Zanoba, a quem ele adotou como aprendiz para escapar da armadilha de seu irmão. Também é uma garota chamada Linha, filha do chefe guerreiro da Vila Doja dos Demi-Humanos, e sua amiga Pucena. Ele se senta e nota um rapaz chamado Cliff, autodenominado prodígio em magia. Cliff afirma que Rudeus, além de mago, também é um espadachim, e Rudeus confirma, perguntando como ele sabe disso. E Cliff diz que Ares havia mencionado isso. Rudeus pergunta se ela também está na universidade, mas Cliff diz que não. Zanoba se aproxima de Rudeus e comenta que o silencioso ainda não chegou, pois como estudante especial, ele é isento até das aulas mensais. Quando a aula termina, Rudeus caminha pela universidade. Chegando à biblioteca para pesquisar sobre o desastre de Mana na região de Fitoa, ele encontra os livros necessários e começa a lê-los, mas no caminho ele encontra Fitz. Ele se desculpa por tê-lo humilhado no duelo e planeja comprar doces para se desculpar melhor. Fitz pergunta o que ele está fazendo ali, e Rudeus explica que veio investigar o desastre em Fitoa e está procurando uma amiga de infância. Fitz percebe que ele está falando sobre ela mesma, e Rudeus continua contando que após o desastre de Mana, ele foi transportado para o reino demoníaco, um lugar perigoso, e demorou mais de 3 anos para voltar. Ele menciona que sente falta de muitos amigos. Fitz sugere que ele use os livros da escola para investigar o caso e se despede. No almoço, Rudeus conversa com Zanoba sobre a magia da Terra. Zanoba deseja estudar essa magia para ser igual ao seu mestre no futuro. Rudeus se oferece para esculpir uma estatueta juntos um dia. Nesse momento, Luke Notus, o responsável pela segurança da princesa, aparece, e Rudeus descobre que ele é seu primo. Mais tarde, Rudeus está caminhando e refletindo, quando algo cai em suas mãos. Ele percebe que é uma calcinha, e de repente uma garota grita que ele é um pervertido ladrão de calcinhas. Um grupo de garotas se reúne, e uma das garotas mais velhas agarra o braço dele, o ameaçando. No entanto, Fitz aparece para defendê-lo, dizendo que a calcinha da princesa Ariel caiu enquanto ele estava pendurando. A garota insiste que ele deve sofrer as consequências, mas Fitz as ameaça, e ela o solta, e ele é deixado para trás. Em seguida, Fitz está curando Rudeus, e se desculpando por ter causado problemas. Rudeus percebe que Fitz tem sido bom com ele, apesar de tudo, e começa a pensar que talvez esteja gostando dele. Rudeus o agradece pela ajuda, e Fitz diz que é estranho ouvir
ouve um obrigado dele. Rudeus pergunta o porquê, e Fitch sorri e diz que é um segredo. Durante sua estadia na universidade, Rudeus tem feito treinamento com espada e corre um pouco. Depois disso, ele vai para seu quarto praticar magia, já que ele perdeu um pouco de habilidade e passou seus últimos dias ensinando Fitch a fazer estatuetas. No almoço, Rudeus se junta diariamente com Zanoba, um de seus únicos amigos por enquanto. Durante a tarde, há aulas básicas de magia de cura, magia divina e barreira. Roxy ensinou a ele magia de barreira, mas agora ele está aprendendo melhor na escola. Durante as tardes, quando não tem aulas, ele se dedica à pesquisa sobre teletransporte na biblioteca. Ele revisou vários livros, mas não encontrou muitos detalhes sobre o assunto. Isso pode estar relacionado ao fato de que a magia de teletransporte é proibida. Um livro recomendado tem sido de grande ajuda, já que fala mais sobre o tema. Ele passa a noite com o tempo livre, embora esteja desanimado devido à sua impotência que o impede de se recuperar. Na manhã seguinte, enquanto ele continua sua pesquisa, Fitch se aproxima e pergunta se pode sentar ao lado dele. Rudeus concorda e brinca sobre estar aquecendo o assento para ele. Fitch pergunta sobre como está indo sua investigação, e Rudeus não sabe como responder, pois não fez muito progresso. Ele nota o livro que Fitch está segurando, que trata sobre teletransporte. Rudeus pergunta se ele conhece alguém que perdeu num desastre, e Fitch responde que também perdeu alguém, mas descobriu recentemente que essa pessoa ainda está viva. Fitch oferece ajuda para a investigação e pergunta se Rudeus se importa em tê-lo como companhia de vez em quando. Rudeus agradece e eles apertam as mãos, o deixando pensando sobre sua estranha atração. Mais tarde, enquanto caminham, Rudeus menciona que nos últimos dias eles se tornaram bons amigos, mas ele ainda acha Fitch o enigma. Ele começa a fazer uma série de perguntas, incluindo por que ele é solitário. Fitch responde que tem seus motivos, mas não pode revelar ainda. Ele também revela que dorme no dormitório das meninas, mas é por causa de seu trabalho como guardião da princesa Ariel. Rudeus o questiona sobre o motivo dele falar com ele normalmente. Apesar de ser conhecido como o Silencioso, Fitch explica que é tímido, e Rudeus percebe que ele foi o primeiro a iniciar uma conversa com ele. A conversa continua, e Rudeus pergunta se Fitch usa magia sem encantamentos desde criança. Fitch confirma que seu mestre o salvou, e o ensinou a usar magia desde jovem. Ele elogia muito seu mestre, despertando a curiosidade de Rudeus. Ele expressa o desejo de conhecer o mestre de Fitch um dia, e Fitch acha improvável que isso aconteça. Rudeus pensa na forma que Fitch sorri, o que faz com que seu coração acelere. Ele nunca havia sentido interesse por homens antes, e fica confuso sobre o que está sentindo. Eles se despedem, já que Fitch precisa se encontrar com a princesa Ariel. No dia seguinte, Zanoba está implorando por sua ajuda para aprender a criar figuras usando magia. Rudeus então concorda em tentar ensiná-lo. Assim, Rudeus passa vários dias tentando ensinar Zanoba a usar magia. No entanto, isso se mostra complicado para Zanoba, e Rudeus sugere uma abordagem diferente, e tenta ensinar a esculpir de forma tradicional. Rudeus explica para Zanoba que esculpir é um trabalho delicado que requer habilidade, e Zanoba também tenta, mas não consegue. Se encontrando com Fitch, Rudeus compartilha o fracasso de Zanoba. Fitch menciona sobre alguém em Azura que não tinha talento para algo, e como não conseguia fazer isso, atribuiu a tarefa a um escravo. Rudeus demonstra interesse e concorda que é uma boa ideia. Então Rudeus planeja ir ao mercado no próximo dia livre. Fitch também indica que ele não tem planos para o próximo dia livre. Rudeus percebe o que Fitch deseja e o convida para acompanhá-los. Chegando ao dia da ida ao mercado, Rudeus apresenta formalmente Fitch a Zanoba. Eles chegam à cidade onde fica o mercado de escravos. Sem saber por onde começar, eles começam a explorar a área em busca de algo. Enquanto caminham, encontram dois escravos de batalha, que estão sendo exibidos. Fitch, que não tem experiência no assunto, fica surpreso com o tamanho de um dos escravos. Rudeus percebe que Fitch tem reações típicas de um virgem, mas ele o interrompe para focar em encontrar uma raça que use magia. Rudeus lembra da possibilidade de um anão, e menciona que uma criança seria ainda melhor, pois aprenderia magia mais rápido. Eles abordam o dono para perguntar sobre um escravo anão. O dono diz que não há muitos desses disponíveis, mas há um que precisa de cuidados. O único problema é que ela não fala língua humana. Rudeus lembra que fala todos os idiomas deste mundo, e concorda em ajudar. Eles conhecem a menina, que é vendida
vida como se não quisesse mais viver. Isso desperta lembranças da vida passada de Rudeus, mas ele não tem certeza dos verdadeiros sentimentos dela. Ele faz várias perguntas para entender a situação da menina, que revela que quer viver. Isso motiva Rudeus a levá-la consigo. Eles a levam para comer e perguntam seu nome. A menina menciona o nome de seus pais, mas Fitz explica que os anões não têm nomes até os 7 anos. Rudeus decide escolher um nome para ela, e Zanoba sugere Julius, o nome do irmão que ele acidentalmente matou. Eles concordam em mudar para Judy. Um tempo depois, Judy começa a viver com Zanoba e passa seus dias o servindo. As tardes são dedicadas a lançar feitiços sem encantamentos, e o plano para ajudar Zanoba a criar bonecas está progredindo aos poucos. Pela manhã, Fitz sai para correr. Enquanto corre pela cidade, aproveita para memorizar as ruas da cidade e testar seus limites, algo que ele aprendeu por conta própria. À tarde, durante as aulas, Fitz acha as aulas chatas e prefere revisar o que Rudeus lhe ensinou na infância. Ele ajuda a princesa com dúvidas sugestivas e reconhece a dedicação dela. Passando por caminhos estreitos e desconhecidos, Ariel comenta sobre isso, mencionando que provavelmente são resquícios da antiga cidade. Luke acrescenta que eles foram criados como medida de defesa contra invasores. A princesa comenta sobre suas interações com as mulheres e o avisa para que não acabe esfaqueado por tantas mulheres que o perseguem. No dia seguinte, Rudeus tem ensinado magia a Judy, a submetendo a experimentos para despertar sua magia. E logo Judy se torna capaz de conjurar feitiços sem recitar palavras. Rudeus a considera mais como sua discípula do que uma escrava. Ele também comenta sobre como algumas escravas são marcadas para evitar fugas, mas não foi o caso de Judy. No entanto, nem tudo é perfeito, pois um dia Zanoba mostra a Judy uma figura de Rugerge que seu mestre fez, e Rudeus diz que já fez coisas melhores. Rudeus pergunta sobre o que aconteceu com a estatueta de Roxy. Zanoba tenta mentir para se esquivar da pergunta, mas Rudeus percebe a mentira. Então Zanoba, tremendo de medo, pega uma caixa e ao abri-la, Rudeus vê a estatueta em pedaços. Isso o deixa irritado e ele começa a dizer que Roxy é tudo para ele, e se por acaso Zanoba quer ser seu inimigo. Zanoba menciona que Inia e Pucena o desafiaram, e cada um apostou algo que eles valorizavam muito, e ele apostou a figura de Roxy. Enquanto chora, ele pede desculpas a Rudeus, dizendo que sente muito, e Judy chega para consolá-lo. Rudeus pensa que se soubesse desde o início, não teria sido tão gentil com elas. No entanto, ele afirma que deseja vingança. Enquanto as garotas estão andando pelo pátio, encontram Rudeus e Zanoba. Rudeus percebe que uma das garotas tem um temperamento muito explosivo e começa a provocá-la, deixando a garota irritada, e ela avança para atacar. Enquanto Zanoba cuida de Pucena, Rudeus imobiliza Inia e derrota as duas garotas facilmente. As capturando, ele as leva para seu quarto e se pergunta por onde começar a torturá-las. Ele aproveita essa situação para resolver dois problemas de uma vez: vingança e seu dilema pessoal. Ele decide começar torturando uma das garotas, mas ela não demonstra nenhuma reação. Então ele planeja interrogá-las, mas elas começam a se culpar mutuamente. No entanto, Rudeus fica cansado disso e diz que elas pagarão por destruir algo sagrado, que é a figura da deusa de sua nova religião, Roxy. Ele revela a calcinha de Roxy como se fosse uma relíquia, deixando-as envergonhadas. As garotas não demonstram medo até verem Zanoba e Judy tremendo de medo. Isso as faz perceber o quão errada foi o que fizeram. Inia diz que se ele tentar algo estranho com elas, ele enfrentará a fúria de seu pai e avô. Rudeus diz que é verdade que seu pai o trancou nu em uma prisão por crime que não cometeu, sem dar-lhe a chance de provar o contrário. Então ele menciona que seria uma boa opção fazer o mesmo com elas. As garotas então concordam em fazer tudo que Rudeus pedir. Na manhã seguinte, Rudeus conta a Fitz toda essa história. No entanto, ele entende um pouco errado, pois a partir das palavras de Rudeus, parece que as garotas foram sequestradas e estão procurando maneiras de torturá-las. Rudeus pede a Fitz ajuda para encontrar um castigo com duas opções: uma que seja uma lição para tudo que fizeram e outra que não seja tão ruim a ponto de buscar vingança. Fitz pensa e sugere algo. Quando eles retornam para o quarto, está fedendo e as garotas estão famintas e presas. Rudeus as liberta e permite que elas se
limpem. Fitz então tira uma tinta mágica e pinta o rosto delas, avisando que se tentarem remover a tinta ou causarem problemas, ele usará uma magia para tornar a tinta permanente. As garotas aceitam o destino e se preparam para sair, mas antes perguntam a Rudeus se podem chamá-lo de chefe. Elas saem, e Rudeus pergunta sobre a tatuagem, mas Fitz diz que inventou tudo isso. Fitz pergunta sobre o altar que ele tem. Rudeus explica que é uma relíquia de sua fé. Fitz tenta abrir a caixa, no entanto, Rudeus o impede a tempo, e diz que ele pode olhar qualquer outra coisa à vontade. Fitz termina deitado na cama, e enquanto Rudeus está pensando, Fitz pergunta se Rudeus quer ver seu rosto sem os óculos. Rudeus concorda, mas quando Fitz está prestes a tirá-los, ele muda de ideia e vai embora.